vamos falar em um tema que é maldições hereditárias. As maldições no contexto geral e as hereditárias, que são aquelas comunicadas entre pais e filhos através da árvore genealógica. Ainda temos as maldições adquiridas, que são pela vida pessoal de cada um, geralmente por causa do pecado, pela vida que cada um leva, e temos as naturais, que nada mais é do que as maldições comuns, aquelas que vêm do próprio ambiente, do contexto histórico que a gente nasceu, da geração que fazemos parte, da cultura dominante. Então, para a gente conceber melhor a ideia de onde parte as maldições hereditárias, precisamos entender o conceito de DNA, o conceito de genes e o conceito de identidade familiar, identidade humana. Em grande parte, a nossa identidade já é formada já na nossa concepção, ou seja, na barriga de nossa mãe. Existe a ciência da datiloscopia, que ela estuda a nossa identidade através das digitais, que torna o ser humano único. Ou seja, não existe ninguém igual a nós mesmos, com a mesma identidade, com a mesma carga genética. Deus que cuidou de tudo isso. Então, quem nós somos já é definido por Deus em uma ordem maior, em uma ordem sobrenatural. Então, a nossa identidade é a prova disso. Então, já no nosso nascimento, não somos nós que escolhemos quem somos, é o próprio Deus. Então, as nossas digitais é uma das provas disso. Cada ser humano tem o seu código genético de DNA. Então, cada ser humano tem sua própria digital, sua própria sequência digital em cada um de seus dedos, que torna essa pessoa única. Uma das características das maldições hereditárias é que elas não estão sob o nosso controle, pois a gente não escolhe quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Porém, isso é muito influente sobre a nossa realidade, sobre a nossa existência, pois as crianças crescem imitando e se espelhando em seus pais, seja na língua que fala, no comportamento, no que ela aprende ou deixa de aprender, o nível de QI. Então, várias estruturas pessoais são definidas através do nosso próprio nascimento, em um ambiente que a gente vive e que fomos escolhidos para nascer nele. Eu não posso mudar o meu tipo sanguíneo, não posso mudar quem eu sou, a minha essência, pois ela já é pré-formada e pré-definida. Certo? Então as nossas estruturas biológicas são muito difíceis de ser mudadas e são apenas transmitidos de pai para filho e de mãe para filho. O que nós podemos escolher é o nosso futuro, como vai ser os nossos filhos, que vão se espelhar em nós mesmos. Então, através de nossas escolhas, nós decidimos em parte um possível destino para o nosso filho na ordem do mundo espiritual, de acordo com o que fazemos de certo ou com o que fazemos de errado. E o matrimônio é uma grande chave nesse conceito, pois é a base daquilo que vamos deixar de herança, por já que nós podemos escolher quem é nossa esposa ou nosso esposo, quem é o nosso cônjuge, com quem vamos procriar. Existe, então, em nosso código genético certas coisas que são pré-definidas, mas que podem ter algum tipo de mudança com os fatores ambientais, como, por exemplo, cor de cabelo, estatura, a nossa programação de tempo de vida. Existe, então, uma expectativa de acordo com o nosso histórico familiar pessoal. Podemos, então, concluir que existe um DNA biológico do nosso corpo, dos nossos traços, assim como também existe um DNA espiritual, que envolve o nosso temperamento, o nosso comportamento, as nossas tendências, os hábitos familiares, o tipo de comida que vamos preferir ou que vamos ter em casa. E esse conjunto de padrões que são repetitivos, como as sequências de DNA, também são, no mundo espiritual, de maneira invisível, presentes na nossa linhagem. E são registrados através de virtudes, através de vícios, feridas, inclinações que são herdadas de pai para filho. Assim também como ocorrem as mutações na nossa genética, que geram doenças, essas também podem ser passadas de maneira genealógica, através de mutações de genes, de proteínas e várias outras formas que são surgidas das mutações. E assim se geram várias e várias doenças, como diabetes, como a doença falciforme e várias outras doenças que são com essas características hereditárias. Na ciência, nós temos uma coisa que é chamada de fenótipo e outra coisa que é chamada de genótipo. Fenótipo são os fatores ambientais, que está dentro de outra ciência chamada de epigenética, que é a influência do ambiente na nossa formação e na manifestação de nossas características. Algumas coisas que nós temos em nosso corpo podem ser reprimidas ou suprimidas e outras podem ser estimuladas através do nosso comportamento. Como, por exemplo, algumas pessoas têm mais tendências a ter câncer de pele porque foram expostas ao sol. Mas na genética, pessoas de pele clara naturalmente têm maior tendência a ter essa doença, enquanto que as pessoas negras têm uma proteção contra essas doenças. Então existem doenças mais específicas para algumas populações e outras menos específicas para outras populações. Porque existe ordem nesse padrão de doença relacionado com a genética e com o histórico familiar e com os padrões de cada, não espécie, mas de cada fenótipo. Igual um caucasiano, um negro, um australioide. Então cada população, cada cultura tem certa predominância de doenças e é naturalmente visível. Então, os padrões de doenças são um bom meio da gente entender a influência das heranças e da parte que nós recebemos de nossos familiares. Por exemplo, um dos meus avós teve um problema de derrame cerebral que foi causado por um aneurisma cerebral. Então, como este padrão ocorreu com meu avô, pode vir a ocorrer em algum dos filhos, se essa característica foi herdada de maneira dominante. Como não está sob nosso controle as heranças hereditárias, ainda mesmo assim temos que ter muito cuidado e buscar maneiras de prevenir ou maneiras de quebrar essas maldições, essas doenças. Que é uma coisa completamente possível dentro da graça de Deus, principalmente se falando de doenças espirituais. Seguindo o padrão bíblico do que é dito das maldições hereditárias, elas são programadas para durar 3 a 4 gerações.
enquanto que as bênçãos podem durar até 1000 gerações, mostrando a misericórdia de Deus. Porém, tanto as bênçãos quanto as maldições, elas podem ser perpetuadas ou renovadas. Então, se os filhos repetirem os padrões dos pais, eles podem renovar aquelas maldições para as futuras gerações que virão, se permanecerem na vida de pecado. Um remédio básico para a cura é a conversão, para poder se quebrar essas maldições, entregar essas doenças, esses problemas, esses padrões familiares na cruz de Cristo, para que possamos ser libertados deles o mais rápido possível. Uma maneira simples da gente entender essa realidade é que na natureza existe um fenômeno chamado de biomagnificação. E ela reflete uma realidade espiritual que pode ser importante, onde que metais pesados, que são tóxicos para o organismo, eles são transferidos na cadeia alimentar e se tornam cada vez mais decisivos e influentes para a manutenção de certas espécies. E tende aos animais carnívoros, que são os últimos da cadeia alimentar, a acumular mais ainda esses metais pesados que podem provocar doenças e provocar câncer no ser humano. Então, é parte dessa realidade. Se a gente não nos purificar ou ter uma vida de purificação no ambiente espiritual, nós tornamos essa carga cada vez mais pesada dos pecados e da influência demoníaca, já que existem escalas de demônios próprias para tratar das questões familiares, que já estão presentes na nossa família há séculos e séculos, mandando vários de nós, do nosso sangue, para o inferno através de suas obras. As maldições hereditárias, elas vão desde doenças, de hábitos, de vícios, padrão de vida, a pecado que a gente comete, a influência de religião espiritual em nosso meio, o nosso QI, a nossa perspectiva de tempo de vida, a nossa educação, a linguagem, tudo aquilo que recebemos de nossos pais e de nossa cultura em ambiente familiar é o que influi diretamente. Um bom exemplo prático e simples sobre as maldições hereditárias em minha família pode estar relacionado com o meu avô, que tinha o hábito de fumar. Ele então desenvolveu um câncer. Um dos meus tios teve doença pulmonar de maneira quase que inexplicável, e eu, quando nasci, tive bronquite, asma, relacionado com um problema que nem sequer eu tive contato. E a partir de mim essa maldição se quebrou. E agora, voltando aqui nas maldições naturais, são aquelas que estão presentes no mundo e não estão sob os nossos controles, como, por exemplo, os governos, as ideologias, os problemas de cultura, as guerras e os conflitos que virão, problemas de nações. Isso tem grande intensidade no mundo. Alguns países têm maiores problemas culturais relacionados com isso, com aquilo. Então é muito de cada parte e às vezes está muito relacionado com a cultura. Por exemplo, no Brasil, a gente tem problema com corrupção, com a desonestidade, com roubo, com crime, porque a cultura brasileira é mais voltada para esses problemas. Enquanto que em outros lugares tem problemas completamente diferentes. E está muito também relacionado com a iniquidade de cada lugar, com os pecados de cada região. Então, a melhor maneira de quebrar estas maldições é através da obediência a Deus, através de ter uma aliança, uma consagração, atos de penitência, atos de indulgência, onde se restabelece a graça do Senhor e a comunhão com o sacramento. Estudando de maneira mais profunda, biblicamente, olhando então biblicamente, o pecado que mais trouxe maldições para as nações, para as pessoas, foi o pecado da idolatria, onde substituiu-se a adoração por Deus e muito se relacionou com os pecados sexuais. E tudo começou com Adão e Eva, obviamente, no pecado original e no contexto da criação da árvore da vida. Então Deus queria que todos fossem salvos através da árvore da vida, porém a árvore da morte começou a existir a partir do pecado. Então a população se dividiu naturalmente entre bênçãos e maldições, para aqueles que iriam colher o fruto da árvore da vida e aqueles que iriam colher o fruto da árvore da morte. E isso se espalhou na genealogia e na construção dessas árvores, onde galhos se secaram e galhos conseguiram retomar-se ao fruto de Deus através da comunicação em Cristo. Assim como a comunicação da igreja não se extingue com a morte, aqueles que não viveram na igreja também continuam tendo esses laços de sangue vivo. Mesmo que os nossos parentes tenham morrido, eles continuam tendo influência sobre nossas vidas. Como, por exemplo, as almas que vão para o céu ou as almas que vão para o purgatório. Essas continuam a interceder por nós e ligados a nós através do sangue. E elas, intercedendo por nós, desta maneira, criam um efeito positivo, favorável, pois traz bênçãos, pois eles continuam vendo os nossos sacrifícios, continuam nos observando através dos atos e das consequências e do amor que permanece vivo através da igreja. Por outro lado, temos também o efeito do inferno, que as almas que vão para o inferno criam um contexto negativo de maldição, pois aquela pessoa ela não vai interceder de maneira positiva se estivesse orando, intercedendo na igreja, no contexto de purgatório e do céu, e ela deixa ainda a influência negativa dos pecados e a consequência deles. As almas que vão para o inferno, por não poder ter mais nenhum ato de amor pelo próximo, eles automaticamente se tornam parecidos e semelhantes com demônios. Ou seja, eles não vão querer, aliás, eles vão querer que todos vão pelo mesmo caminho de condenação. Principalmente aqueles que eles deveriam amar, que são seus parentes e aqueles que são em suas árvores genealógicas. Então, eles puxam ainda mais o espírito de pecado para essas pessoas, através das ações dos demônios. Então a amplitude da maldição familiar, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. O impacto vai desde saúde mental, vida social e mesmo na fé, religião. E os exemplos são, de maneira simples, as famílias onde tem um clima espiritual de ansiedade, então pais ansiosos geram filhos ansiosos, pois o ambiente acaba sendo favorável para essas doenças. E todas as doenças mentais e espirituais, como depressão, problemas relacionados com trauma, autoestima, vícios,
A vida social pode ser prejudicada, o espírito de pobreza, o risco de criminalidade, relacionamento tóxico, quando tem adultério, abuso de drogas, de álcool, e principalmente as famílias que, por contexto total, são desestruturadas. É muito mais difícil uma pessoa que sai de uma família desestruturada construir uma família estruturada, fazer o caminho correto. E é praticamente impossível sem auxílio de Deus. O Antigo Testamento está repleto dessas alianças familiares, como, por exemplo, a casa de Davi, a bênção de Abraão, a aliança com Jacó, as 12 tribos de Israel, e todos os testemunhos dos reis de Israel também foram muito importantes. Tanto aqueles que foram bons, como o rei Davi, e os maus exemplos, que foi, por exemplo, o rei Saul, o Jeroboão, e o Salomão, que ficou no meio termo disso tudo, mas retrata a bênção de Deus sobre os seus escolhidos. Uma outra analogia boa para a gente poder entender é comparar esses sistemas de maldições com um sistema operacional, usar a linha dos computadores, como se o pecado fosse um vírus inserido através de um pendrive que destrói o nosso código original, que é o plano de Deus, que era a perfeição para cada um de nós. A partir daí, as nossas máquinas, os nossos softwares foram corrompidos de geração em geração, podendo então repetir esses erros e propagá-los e torná-los cada vez com o nosso sistema pior, fazendo computadores mais fracos, mais incapazes, com menor capacidade, com menos memória RAM, com um processador mais simples, com a placa de vídeo mal feita e por aí vai. E o pecado original foi apenas o primeiro erro, a primeira corrupção, o primeiro vírus que instalou. Depois foi vindo cada vez mais. E isso veio se reforçando a cada geração. Enquanto que a tecnologia que a gente cria, cada celular vem com mais tecnologia, cada computador que o ser humano cria vem com um software melhor, vem com uma placa de vídeo melhor, vem com mais capacidade. O ser humano ocorre o contrário. Quanto mais se distancia de Deus, quanto mais se afasta e se perde no pecado, mais fraco o ser humano se torna, mais incapaz e mais cheio de maldições. Porém, o próprio Deus criou a solução para este problema que veio se propagando e se tornando cada vez mais difícil de solucionar. Onde Cristo veio e criou o PET divino através de Cristo, que cria uma atualização completa, que é a graça santificante, para corrigir a base corrompida da humanidade. E esses softwares, esses bugs, é o que leva o ser humano aos vícios, às doenças, às pobreza, à idolatria, à violência e todas as mazelas espirituais que são causadas por essas heranças espirituais malditas. Porém, acontece um grande problema que é a base da nossa atualidade, é que o ser humano não quer passar pela atualização de software, ele não quer receber essa conversão, que é o próprio Cristo, o próprio sangue de Cristo, que veio para a nossa conversão, para fazer nossa renúncia ao pecado, para nos introduzir os sacramentos e nos trazer essa nova realidade de graça santificante, que corrige qualquer erro que exista dentro do nosso espírito e que nos conduz à salvação, através do próprio Deus. Então, para a gente concluir, assim como um simples vírus, um código mal escrito pode comprometer toda a nossa vida, toda a nossa salvação, assim também um pecado que vai gerar uma cadeia de maldições, uma cadeia de consequências, um ciclo de culpa, um ciclo de problemas temporais que vai acarretar a nossa destruição, tanto em espírito, quanto em corpo, quanto em alma. Então gera depressão, gera doença e também gera a condenação se não for corrigido. Então a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. A impressão digital de Deus ela é completamente presente em nosso ser, no nosso DNA, no nosso comportamento e na graça, e na vinda do próprio Filho. E apesar dessas falhas que são herdadas, Deus continua agindo em nós e quer nos corrigir, nos dar uma condição santificante, que é muito melhor do que a nossa condição original. Então o ser humano precisa identificar os padrões da sua genética, das suas famílias, onde está o problema de cada um, se é no álcool, na bebida, se é no adultério, na traição, na falta de vivência do matrimônio, e por aí vai, achar a base do problema, se é os pecados sexuais, se é os pecados morais, se é a distância de Deus, se é a idolatria, e cortar o mal pela raiz, entregar na cruz de Cristo, renunciar e abraçar a verdade para a sua conversão e mudança de vida.